tomar uma decisão de próprio pulso quando as armas já estão na sua cabeça é muito mais difícil. Talvez, quando essa for a situação, é mais indicado, que possa se fazer uma tentativa de negociação, baixar os ânimos, mostrar que você pode estar por baixo naquele momento, para que possa ter um momento superior lá na frente e retomar as rédeas da situação. Na política é exatamente o que está acontecendo. O que a gente viu recentemente lá nos Estados Unidos, com Donald Trump fazendo um aceno ao presidente Lula, a gente vê semelhantemente acontecer aqui no Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode fazer aí também uma intermediação entre tudo o que está acontecendo em relação à anistia, à prisão do próprio ex-presidente e também em relação ao que pode acontecer até as eleições de 2026. O que vamos tratar aqui é a respeito de mais um dos temas importantes sobre a política brasileira, que pode trazer de fato tudo o que vai acontecer até 2026. Essa notícia que citamos aqui do PL da anistia pode deixar o Bolsonaro preso 1 ano e 7 meses, mas talvez isso possa ter uma revogação. A anistia já reduz muito e a prisão seria domiciliar. Não inclui também a questão da inelegibilidade. Isso faz com que os partidos de centro que estão buscando um outro candidato aprovem. E durante esse meio tempo pode ser que ocorra algo lá no Supremo Tribunal Federal que busque a absolvição do ex-presidente. E em questão a inelegibilidade, tem recursos que podem ser aprovados ainda antes do período da campanha. É o que nós vamos tratar aqui a partir desse momento e o que tem a ver, esse jogo malabarista entre o presidente Donald Trump em relação ao presidente Lula, o que pode acontecer agora, já que ao dar um certo sinal de redução dos ânimos, de acalmar os ânimos, o presidente Donald Trump pode ter colocado cartas na mesa que o presidente Lula não estava esperando. Talvez muitos esperassem um grande choque lá nos Estados Unidos, um choque de discursos bastante pesado, e ao contrário disso, Donald Trump chamou para a conversa, chamou para a mesa, e isso com certeza pode trazer impactos e algumas situações como essa, o presidente Lula, o governo brasileiro, com certeza não estava esperando. E aí, diante de todo esse tema que aconteceu aí, a gente vai trazer aqui esse tema a respeito da anistia, que segundo traz informações aí de alguns sites, a gente vai trazer aqui a reportagem do site Poder 360, que coloca que Bolsonaro já estaria disposto a mudar em troca de uma anistia ampla, geral e restrita, sair fora da disputa das eleições de 2026, mas isso, além de engrandecer o nome de Bolsonaro frente a uma possível disputa em 2026, coloca ele também com mais possibilidade diante de todo o cenário que está acontecendo. Por que isso? Porque quando ele coloca a possibilidade de ele continuar preso, para que os outros presos políticos do 8 de janeiro tenham liberdade, os que já estão presos, os que estão foragidos e os que estão em prisão domiciliar, assim como Bolsonaro, então ele vai ganhando aí também uma grande notoriedade, inclusive entre aqueles políticos e também entre a população que estavam indecisos. Segundo a reportagem aqui, o ex-presidente deu sinal verde para o partido PL seguir adiante e aprovar a proposta que também livrará todos que foram presos por causa do 8 de janeiro. Então, isso é muito importante, o presidente se colocar também no lugar dos outros, já que boa parte desse pessoal, todos eles estavam ali para defender a democracia, e a democracia naquele momento seria não permitir um governo que não se sabe de que forma que ganhou, mas que ganhou, tomar as rédeas do poder, com o vasto apoio do Supremo Tribunal Federal. Então foi isso que aconteceu. Segundo a reportagem, também o ministro Alexandre de Moraes recuou após a aplicação da Lei Magnitsky contra sua esposa, a Viviane Bartz Moraes, aí que aconteceu também nesta última segunda-feira. E aí a reportagem diz que Bolsonaro deu sinal verde, e aí, segundo essa apuração, será
apresentado aí a votação no plenário da Câmara, e a pena de Bolsonaro com esses acordos poderia cair de 27 anos, né, seria um pouco mais de 27 anos, acho que 27 anos e 3 meses, para 1 ano e 7 meses, e também em prisão domiciliar. Não iria para um presídio, para uma penitenciária, continuaria em casa. E a questão é que Bolsonaro também seguirá inelegível e não poderia disputar as eleições de 2026. Isso também não mudaria. E o que eu digo aqui, reforçando, né, que Bolsonaro, com esse gesto, né, ele se coloca mais uma vez aí como uma possível margem de crescimento, né, para as eleições de 2026 diante desse cenário, já que a redução das penas aí também pode fazer com que Bolsonaro possa conseguir reverter no próprio Supremo Tribunal Federal essa condenação que cai de mais de 27 anos para menos de 2 anos. Pode ser que ele consiga reverter, né, para não ficar mais preso nem domiciliarmente. E também a questão da inelegibilidade, que é um outro processo, né, ainda tem um recurso, inclusive, nas mãos do próprio ministro Luiz Fux, que pode também dar algum resultado. Outro ponto importante, né, que quem vai comandar o TSE nesse período já aí próximas eleições é um dos ministros indicado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mendonça, né, que vai ali estar à frente do TSE nesse período. A partir da aprovação desse texto, que seria esse texto aprovado por Bolsonaro, todos os presos condenados pelo 8 de janeiro poderão ir para casa e não ter mais penas a cumprir assim que for sancionada a PL da anistia. Claro, tem que ser aprovado na Câmara, no Senado e também já também ser sancionado pelo presidente Lula. Então são esses pontos importantes, mas só essa questão de colocação do presidente Bolsonaro em relação a ser distanciada das eleições para que os outros presos também possam ter direito à liberdade é um grande gesto, como grande líder que sempre demonstrou ser. E aí, pelas contas de deputados que cuidam dessas negociações, ainda tem 144 presos do 8 de janeiro em penitenciárias e 44 pessoas cumprindo prisão domiciliar, enquanto 500 pessoas, né, são considerados foragidos. Dentre todos esses, né, tinham que cumprir algum tipo de restrição, eles ficarão livres se a PL da anistia for aprovada na Câmara e no Senado, sancionada pelo presidente da República. E aí, segundo essa matéria, no Supremo Tribunal Federal, houve um recuo neste momento por parte do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, segundo a reportagem, né, ele ficou irritado com a última investida do governo dos Estados Unidos, que aplicou aí a Lei Magnitsky sobre a sua esposa, a Viviane Batz de Moraes, e aí que ela que também é uma das principais elos financeiros do próprio ministro, né, que comanda ali juntamente com a família o Instituto Lex, né, que tem boa parte dos investimentos da família, que também foi sancionado o próprio Instituto. E o próprio Moraes, né, já havia sido enquadrado anteriormente como um dos primeiros a ser sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Segundo a publicação também, um dos maiores entraves aí está aí a questão se o deputado Eduardo Bolsonaro vai ou não recuar diante das suas investidas para que mais sanções sejam aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, os principais juízes, assessores ali do gabinete de Moraes e também, né, pessoas ligadas ao governo do presidente Lula, que também nesse último caso, agora nessa última investida dos Estados Unidos, foram também sancionados, a exemplo, né, do advogado-geral da União, o Jorge Messias. E diante dessa situação, eu peço que você deixe aí o seu comentário, o que você acha a respeito do assunto, mas cada vez mais ficando claro que vem surtindo efeito as sanções dos Estados Unidos. Teve recuos, a gente viu entrevistas também do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, falando a respeito do tema, já chegou a se emocionar também em determinados momentos falando sobre isso, né, das grandes perdas que sua família teve desde que as leis
as sanções começaram a ser aplicadas. Os filhos que perderam vistos, eles tinham negócios lá, têm negócios lá, trabalhavam, os filhos trabalhavam lá. E Roberto Barroso, né, sempre também teve negócios, viagens de passeio, além da sua família que tem estrutura lá nos Estados Unidos. Então todos eles perderam, sendo que o principal responsável, dito pelos Estados Unidos, por todas essas sanções aplicadas ao governo brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal e a outras instituições, inclusive pode ser que tenhamos mais aplicações aí nas próximas semanas, inclusive a bancos, como exemplo do Banco do Brasil. Inclusive há relatos de que esses bancos já mencionaram, já chamaram os ministros do Supremo Tribunal Federal solicitando que eles fechem suas contas nesses bancos para evitar que esses bancos também sejam punidos através dessas leis, dessas sanções. Então, cada vez mais que o cerco vai se fechando, claro, há uma tendência, né, de que haja aí um recuo por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, a gente não defende impunidade, não defende que ninguém que cometeu crimes fique em liberdade, mas como já tem acontecido aqui em grandes partes, principalmente crimes de corrupção aqui no Brasil. Mas quando não há provas materiais que possam ligar diretamente as narrativas que são ditas àquilo que realmente poderia ter sido feito, não há provas, não há elementos que sejam capazes de provar a veracidade, a ligação entre as principais pessoas indicadas e os crimes que teriam acontecido, não há também motivo para condenações. Acho que não tinha motivo sequer para condenar, então é totalmente plausível, né, que as pessoas possam ser também agora aí anistiadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo governo brasileiro. Lembrando que a gente já teve muitos anistiados no Brasil, que inclusive participaram de roubos, de diversos tipos de crimes, de guerra, e aí infelizmente também foram anistiados, inclusive continuam aí recebendo dinheiro, né, do governo brasileiro. Alguns recebem aposentadoria, outros receberam pensões, outros continuam recebendo ainda, a exemplo do governo do presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, entre outros tantos, que receberam anistia, outros receberam recursos em dinheiro também através de anistia. Então eu quero que você deixe aí a sua curtida, o seu comentário, se você nos acompanhou até aqui. Também se inscreva no canal, e essa é a possibilidade da gente ter uma eleição com todos os políticos que realmente são necessários para ter uma disputa democrática e que os eleitores, a população, possa decidir de fato quem será o presidente, quem representará o povo dentro do legislativo, dentro do executivo nacional, já que a população não pode decidir sobre os indicados ao judiciário, mas que também possam escolher os melhores parlamentares dentro da Câmara e dentro do Senado, para que esses também venham aprovar ou desaprovar, né, no caso ali das sabatinas dessas pessoas indicadas, que também possam ser feitas de maneira mais leal, não apenas aceitando simplesmente o que cada governo vai colocando lá. Que a gente não vê, né, apesar de algumas movimentações contra a certas indicações, como foi o caso do próprio ministro Alexandre de Moraes, que teve toda a bancada do PT contrária quando Michel Temer indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, mas foi aprovado. Entre outros nomes, agora no governo Lula, Flávio Dino, o próprio Cristiano Zanin também foram mencionados aí, que não era inclusive constitucional indicar amigos próximos, advogado do presidente. Então, mas de todas as formas, né, através do toma lá da cá, tudo acaba sendo aprovado. Então, que possamos escolher também melhor os nossos representantes legislativos, para que possamos ter também escolhas mais justas, né, para os cargos onde são indicação do governo, mas que são sabatinados pelo Congresso Nacional. Deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Agradeço você que nos acompanha por aqui, peço que continue nos acompanhando e deixando aí o seu fortalecimento também, se inscrevendo no canal, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.